Boa noite, irmãos. Graça e paz no coração de vocês. Nós estamos, enquanto igreja, sendo desafiados a andar pelo caminho da vereda estreita, a encontrar esse caminho para encontrar o descanso para as nossas almas falidas, cansadas, nosso ser caído, né? E estamos sendo desafiados também como igreja a nesse trimestre estudarmos, relembrarmos e também aprofundarmos um pouco mais a respeito da fé. Fé bíblica, fé genuína, única e verdadeira, uma fé cristã. Quero deixar bem claro, amados, que quando se trata de fé, vale a pena relembrar que já foram vistos alguns tipos de fé aqui durante esse trimestre, mas eu quero também dizer a vocês que as experiências de fé e a maneira como as circunstâncias se apresentam e como elas são trabalhadas em cada indivíduo, ela é algo muito peculiar, é muito específico, é muito do indivíduo que está passando pela provação, pela situação, por aquele que está sendo exercitado pela fé. Agora, eu andei pesquisando sobre fé e, como eu disse, vale a pena nem que seja brevemente relembrar. A minha palavra hoje não deve ser muito longa, mas eu peço a atenção dos irmãos, porque quando você vai olhar para a palavra ou pesquisar um pouco mais sobre o que é a fé, você vê que existem duas vertentes maiores, que é a fé humana e a fé sobrenatural, a qual nós confessamos em Cristo. Mas a fé humana, ela nada mais é do que um mero otimismo, um pensamento positivo, quem sabe até uma autoajuda, com todo respeito aos que simpatizam com essa vertente, mas também temos a fé racional dentro desse contexto humano, que eu poderia até descrever como uma fé corporativa, porque não, as empresas se baseiam muito na probabilidade estatística, né? Isso aí é o que eu boto fé, o meu investimento, o meu dinheiro nessas ações, que isso, que aquilo. E vamos ser sinceros, por mais que seja uma fé humana, isso tem lá sim o seu efeito. O pessoal está ganhando muito dinheiro com fé racional. Agora nós estamos como igreja de Jesus desafiados a falar sobre o sobrenatural. E aí, no seu livre-arbítrio, uns podem colocar sua fé em Buda, em pedras, em cristais. Nós confessamos a fé em Cristo Jesus. A Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio de quem Ele opera com poder, através da nossa fé, e esse poder é por meio do Espírito Santo. Então, essa introdução eu gostaria de fazer e relembrar com vocês que dentro do que nós vamos abordar ou meditar essa noite, a fé sobrenatural em Cristo Jesus, existem alguns tipos de fé. E num primeiro momento, nós vimos a igreja, eu acredito que 99,99% das pessoas, pela dor, pela necessidade, por uma enfermidade, por uma angústia, por um desejo de mudança, por algo que nos falta. E essa fé que nós vamos confessar num primeiro momento é uma fé salvadora, que é aquela que é descrita em Romanos 10, verso 9, né? Se creres no teu coração e com a tua boca confessares, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, então nós temos uma salvação, uma fé salvadora. Muito bem. Vale lembrar que existem outras situações onde a fé se manifesta, como uma fé perseverante. Tiago 1,12 diz: feliz o homem, ou bem-aventurado aquele que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus tem aos que o amam. Ora, a fé vai ser mística, como uma vez falou o pastor Edilson aqui, citando Naamã, 2 Reis 5, 10 e 11. Ele se indignou quando o servo de Eliseu disse para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Ele disse: se ao menos esse homem
ele me impusesse as mãos e invocasse o nome do Deus e determinasse ou curasse ali. Por isso eu digo que cada indivíduo tem uma experiência específica, porque Naamã, ele não era qualquer um, ele era o comandante do exército. Talvez na cabeça dele deva ter passado, no seu narcisismo lá, no seu orgulho, o que eu fui ouvir também, aquela menina, são escravos nossos, né? E eu aqui vim buscar a cura nesse povo, que no meio desse pessoal aí está em ruínas. O que eu sei é que pela obediência, o orgulho de Naamã foi quebrado, e ele se banhou e se curou. Então essa fé mística foi desbancada. Hebreus 12:12 fala sobre os joelhos vacilantes, né? Diz: fazei veredas retas para os joelhos vacilantes, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Muito bem. Então a gente vê que existe uma fé vacilante. Um dia a pessoa está na igreja e ela diz: glória a Deus, aleluia Senhor, paz do Senhor irmão, né? Ele fala assim, alguns ainda até o extremo. Mas ora, essa pessoa está firme, ora, essa pessoa não está. Somos de fé instável, que Paulo descreve nas epístolas. Talvez poderíamos dizer até os de mente dividida, porque às vezes ficam entre a racionalidade do mundo e a fé sobrenatural, entre a filosofia e os livros científicos e aquilo que a palavra de Deus diz. Afinal de contas, o que está em jogo não é apenas que tipo de fé você tem, mas é em que você coloca a sua fé, ou ainda como você tem se exercitado na sua fé. Tem uma fé que eu coloco ali como maturidade, então, que é o que a gente quer como igreja alcançar, que é quando Abacuque, que foi um profeta, que profetizou o cativeiro para o povo de Deus, ele disse: vai vir a ruína sobre você, sobre nós virá essa ruína se o povo não se converter dos seus pecados. No entanto, ele disse: Senhor, dá-me paciência no dia da angústia. Ainda que a figueira não floresça e a vide ou a videira negue o seu fruto, todavia, ou ainda a versão da Bíblia, sempre eu exaltarei ou exultarei, né? Eu me satisfarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu chamo essa uma fé consciente, ou porque não madura, um alvo, um exemplo de fé, que nós devemos, pelo menos um modelo para tentarmos alcançar. Agora, se nós formos, quero também dizer dentro disso que existe uma fé que às vezes se mostra sustentadora, que está em 1 Coríntios 10, 12 e 13, que fala que não há provação maior do que possamos suportar, porque Deus sempre provê um escape, desde que você creia e permaneça no caminho que é Cristo, ou às vezes o caminho estreito, que vai aparar as tuas arestas, que vai te exercitar na fé, que vai fazer você ser o vaso da vez, sendo moldado, mas vai haver um escape para aquele que tem uma fé. O que eu vejo é que existe no mundo hoje, principalmente quando eu ligo a televisão, que eu quase não vejo, para falar a verdade, eu tenho visto uma corrente de fé equivocada, uma fé determinista, uma fé que algumas doutrinas predominam, algo mais baseado na vontade do ser humano do que no desejo de exercer a glória devida ao Senhor. Sei que todos podem, depositar a sua fé no que falava, mas no Tito 1,13 diz assim, Paulo escrevendo: repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Ou seja, ter uma consciência do que é a fé bíblica, única e genuína. E hoje eu acredito que existam, talvez, se nós formos estudar a palavra, N outros tipos de fé ou circunstância.
Mas hoje, o nosso tema, que nós vamos agora ler a Bíblia, eu desejo com vocês abordar um tema a respeito de uma fé transformadora, que foi o que nós cantamos no louvor. Eu gostaria que eu separei 2 textos, e eu gostaria que você abrisse primeiro a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe, nos visita. Capítulo 28. Vale lembrar, enquanto os irmãos procuram e acham o texto, que eu vou falar com base em 2 pontos a respeito da fé transformadora, ou da transformação que ocorre por meio da fé. Eu vou falar sobre a obediência e eu vou falar sobre a soberania de Deus. Todos encontraram Gênesis 28? Então vamos ler ali, só para contextualizar rapidamente. Jacó está saindo fugido da sua família, porque o seu irmão estava irado a ponto de matá-lo. E ele teve um sonho, onde ele teve uma visão de Deus, e Deus falou com ele, versos 14 e 15, do capítulo 28 de Gênesis. A tua descendência será como o pó da terra. Tu estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Isso foi o que Deus falou para Jacó, que estava num momento de angústia, fugindo, saindo da sua família, indo sabe-se lá, quer dizer, sabe-se lá para onde? Não, ele ia com os parentes próximos ali. Mas vale lembrar, quando se fala em soberania de Deus, Jó 42:1, quando Jó tem a revelação de quem é de fato o Senhor, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aqui Deus diz: olha, Jacó, meu plano contigo é esse, e eu não te deixarei até que tenha cumprido o que tenho dito. Quem era Jacó? A gente já sabe, né? Os mais antigos, que Jacó significa mentiroso, usurpador, o enganador, alguém mau caráter, alguém mais ou menos nessa índole, né? Jacó foi o cara que como é que eu vou dizer assim, ele foi capaz de ser tão oportunista ao ponto de esperar com sutileza, com milindre, um momento de fraqueza do seu irmão mais velho para negociar com ele a bênção de filho mais velho. Ele chegou ao ponto de dizer assim: olha, se realmente tu queres isso aqui, esse prato de lentilha para não morrer de fome, me venda o direito de ser o filho mais velho. Isso consistia e dava o direito dele obter 50% dos bens da família naquela época. O restante era dividido entre os outros irmãos. Aqui a gente já vê um apego ao dinheiro também. A Bíblia diz que sexo, dinheiro e poder são a origem dos males, né? Não o sexo em si, mas o mau uso do sexo, a perversão dele. Mas você vê que também não é o dinheiro em si, mas é a maneira como nós procedemos com o dinheiro, ou tratamos com o dinheiro. Jacó foi capaz de mentir para o próprio pai, a ponto de ganhar uma segunda bênção, que significava ser próspero e ainda senhor dos seus irmãos. Se você ler o texto, quando Esaú chega, Isaac diz assim: o que quer que eu faça? Eu constituir próspero e senhor sobre seus irmãos, sobre vocês.
havia aqui também no coração de Jacó um desejo de exaltação, de liderança, de reconhecimento, uma avidez. Jacó era um cara obstinado. Jacó não era de matar com a unha. Se ele dizia que ele ia fazer, ele fazia. Ele trabalhou 14 anos pela mulher que ele escolheu. O cara era obstinado, literalmente. Agora, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para satisfazer a sua vontade. Ele poderia mentir para o pai, ele poderia esperar um momento de fraqueza do irmão, se aproveitar disso. Ele passava por cima de toda e qualquer coisa. Esse era Jacó. E esse indivíduo sonha com Deus e ele tem de Deus esta promessa. No entanto, no verso 21, ou melhor, vamos ler do 20 ao 22, do capítulo 28 de Gênesis. É Jacó quem vai falar aqui. Ele diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E ele então prossegue: e essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei um dízimo. Como se Deus precisasse, né? Mas ele está colocando aqui uma condição. Ele está dizendo: olha, se o Senhor me fizer isso mesmo, então eu vou me render para ti. Se o Senhor fizer a minha vontade, eu vou me render a ti. Se o Senhor não fizer, eu não vou. É isso que ele está dizendo. E aqui, amados, não quero julgar, porque todos nós, em alguns momentos da vida, temos, em algumas áreas, uma semelhança com Jacó. Em algumas áreas a gente é Abacuque, a gente diz: ó, Deus, não tem problema, isso aqui não vai me impedir de te adorar. Mas em outras áreas da vida, às vezes a gente é como Jacó. Nessa circunstância, que diz: olha, primeiro faça o que eu quero, depois eu me rendo, depois eu te estabeleço como Deus da minha vida. O fato, amados, é que Deus, na sua soberania e fidelidade, ele faz Jacó prosperar grandemente, sobremaneira, que o seu sogro Labão mudou 3 vezes a maneira de pagar ele, porque ele estava ganhando mais dinheiro. O teu rebanho vai ser os salpicados, lá os animais salpicados. Pois não é que o cara era abençoado e os rebanhos davam animais salpicados. Não, os seus vão ser os animais que não são salpicados. E lá Deus prosperava o homem de tal maneira que o tornou próspero. Só que chegou um tempo em que Deus disse, depois de 14 anos que ele estava trabalhando, Deus disse: agora volta para a tua parentela. Está lá em Gênesis 31, verso 3. Um pouquinho mais para frente só. Diz ali, Gênesis 31, verso 3. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então aqui, depois de todo esse tempo, você vê que o Senhor cumpriu a sua parte, fez Jacó prosperar grandemente. Ele estava com família, servos, animais que talvez ele nem pudesse dar conta de tanta coisa que ele tinha. E o fato é que agora ele tinha que voltar. Era que voltar para a sua terra, para que se cumprisse a soberania do Senhor. O fato é que Jacó saiu fugido também do lugar onde ele estava morando com o seu sogro para o caminho de volta. Tu vê que sina, né? Tem umas pessoas que vivem fugindo, né? De um erro para o outro, né? Errando de um lugar em outro lugar.
As pessoas às vezes estão fugindo e nem sabem do que. O fato é que Jacó também colhia o fruto da sua semeadura, né? O cara traiu primeiro o ódio do irmão. Agora ele saiu fugido do sogro. Então, umas coisas estranhas, né? Mas o fato é que a fé de Jacó, que antes colocou essa implicação, ó, se o Senhor me fizer ele voltar, o Senhor será o meu Deus. Essa atitude ela muda no capítulo 32, porque Jacó temia Esaú. Diz a Bíblia que Esaú era um cara até bem instintivo. Para quem conhece a palavra de Deus sabe do que eu estou falando. O cara era bem instintivo. E o fato é que no verso 32 de Gênesis, capítulo 32, verso 10, Jacó está falando aqui com Deus. Olha só, nem parece a mesma pessoa. Ele diz assim: sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Ele está dizendo para comigo. Com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei um dos brandos. Livra-me, peço-te, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com meus filhos. Aqui você vê a angústia, né, o que nos traz às vezes para a igreja, nos traz para a presença de Deus, mas mostra também uma atitude, um humilhar-se, um reconhecer-se de que é necessário depositar a fé em alguma coisa. Racionalmente, a probabilidade estatística é a seguinte: eu volto, ele me mata e está tudo certo. Porque a probabilidade estatística é essa. A gente está falando de uma fé sobrenatural, que opera milagres. E milagres não são só exteriores, eles são interiores também. O maior milagre que eu vejo é quando um pecador se enxerga e obtém revelação dos seus pecados. Isso para mim é um milagre grandioso de Deus. Milagre é quando alguém se deposita no Senhor a ponto de esperar ser transformado. E Jacó, ao se humilhar, então, estava com o coração pronto para renascer no Espírito. E no verso 22 do capítulo 32, vai falar sobre a luta que Jacó tem com Deus no val, ou na passagem do Jaboque. Diz assim no verso 22: naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, seus bens, seus cabras, seus camelos, sei lá. Aí no 24 diz: Jacó porém ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Na verdade, esse homem era o Senhor, era o anjo de Deus. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Gente, eles passaram a noite lutando. Jacó estava lutando contra Deus. Você via que aquele homem usurpador, com aquele mau caráter, mas que estava sentindo a pressão da circunstância, que teve uma atitude e se humilhou a Deus. Ele ainda não havia se rendido ao Senhor. Aquele voto lá no início não havia acontecido. Ele disse: se tu me fizer prosperar e voltar. Deus o fez prosperar, estava trazendo ele. No entanto, uma das coisas mais difíceis para o cristão é morrer para a sua vontade. E Jacó era um homem obstinado, lembrem? Ele não media as circunstâncias. Ele ia até o fim. O cara era doido. Só que quem de nós é capaz de prevalecer diante da soberania do Senhor? Eu acredito que Deus tem uma transformação nas nossas vidas
e como eu falei, ou por obediência ou por soberania. Diz a palavra que quando o homem viu que não prevalecia, tocou-lhe a coxa. Deus ainda é tão amável que Ele vai te tentando. Ele diz assim, vai te tentando ali. Ele diz assim, vamos ver até onde ele resiste, se ele aguenta, se ele se rende. Primeiro Abacuque profetiza, arrependam-se. Se o povo se arrepender, a ira sai fora, não tem problema. Mas o fato é que Jacó não se entregava. Então, ele tocou na coxa. Ele deslocou a coxa. Às vezes nós somos tocados no nosso físico para podermos nos render ao Senhor. Às vezes nós somos tocados na nossa alma para nos render ao Senhor. O fato é que a transformação aconteceu, porque diz assim, verso 29. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço o teu nome. Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Nesse momento houve uma revelação a Jacó, de quem ele era. Houve uma revelação dos seus pecados, uma revelação da sua mediocridade. E ele percebeu que, sei lá, talvez tudo que ele tenha lutado a vida inteira contra Deus tenha sido em vão, né? Diz assim, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. No 31, saía o sol, quando ele transpôs Peniel, que era o val do Jaboque, e manquejava de uma coxa. Amados, transformação pela soberania, às vezes pela dor. Como eu disse, às vezes é um toque no físico, às vezes é um toque no emocional. Deus vai levando até onde dá, mas o seu propósito é cumprido. E a transformação na vida de Jacó não era fazer dele um coxo. Como eu disse, milagre maior é aquele do coração, é a cura, o paz para as nossas almas. É uma transformação de dentro para fora. Deus não queria o que Jacó dissesse, se eu for bem sucedido eu vou te dar o dízimo. Amado, quem não é fiel no pouco não é no muito também. Me desculpem, né? Fazer esse parênteses, mas é a verdade. O que Deus queria era transformar Jacó em Israel. Jacó em Israel. Verso 28. O homem diz, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu não sei como que é para você, mas eu muitas vezes já me vi bem semelhante a Jacó em algumas áreas da minha vida. Mas tem um outro texto que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, que eu gostaria de falar agora da parte da obediência. Nós estamos quase indo para os finalmente. Muito bem. Alguns ainda falei em as páginas. Depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2. Para quem não achou, eu leio aqui, tá? Paulo, Silvano e Timóteo estão escrevendo. Vamos lá. Sempre damos graças a Deus por todos vós. Vós quem? A igreja de Tessalônica, tá? Fazendo menção de vós em nossas orações. Aí o verso 3, prestemos atenção. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor
e da vossa firmeza de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não vos foi somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com alegria do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui nós temos um texto que fala de uma igreja, mas eu não sei se todos sabem que Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, ela surgiu muito jovem. E quando eu falo muito jovem, eu digo muito jovem mesmo, porque Paulo pregou por apenas 3 sábados em Tessalônica. Gente, vocês já imaginaram? Paulo também era um missionário suicida, né? O cara era radical. Diz o texto de Atos que fala essa passagem, diz que, como era de costume de Paulo, foi ter na sinagoga dos judeus e falar sobre Jesus Cristo. Gente, os judeus foram os que condenaram Jesus à morte. Você já imaginou você chegar para um judeu e dizer assim: olha, mas era necessário que viesse o Cristo, né, e que ele morresse na cruz. E o pessoal ia dizer assim: mas fomos nós os gaúchos que matamos? Fomos nós os culpados? Então, não, isso não é verdade. Só que o fato é que alguns creram. Alguns creram naquele lugar, na palavra de Paulo, no Cristo, no Salvador, como fala aqui, aguardardes dos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou. Houve essa... Só que, como em toda a igreja há uma perseguição, no livro de Atos também diz que os mestres da lei, né, eles pegaram os vadios, os desocupados, aquelas pessoas que talvez por uma questão política se venderiam e alvoroçaram o povo usando a lei, dizendo assim: olha, estes homens que têm revolucionado ou alvoroçado o mundo estão blasfemando, dizendo que há outro rei, que é Jesus. Ou seja, eles estavam usando a própria lei terrena para causar perseguição nos cristãos que se converteram em Jesus Cristo. Por isso Paulo fala assim: olha, em meio a muita... Cadê aqui? Verso 6: e vós vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria no Espírito, porque houve essa perseguição. Aí eu imagino, gente, uma igreja jovem, 3 sábados o cara vem aqui, junta todo mundo, prega a palavra, aí a cidade se revolta, a igreja entende que para o bem deles, para não matarem os caras, eles têm que dar no pé, então eles saem dali para outro lugar, não me engano, para Atenas, e o fato é que fica uma preocupação. Gente, como ficaram aquela igreja? Porque, amados, quando você vê alguém que tem uma conversão genuína, aquele que teve revelação do Espírito e que, né, entregou a sua vida para Jesus, você fica pensando: Deus guarda, preserva essa fé nele, preserva esse amor. Nós estamos agora orando por avivamento, né? E a gente fica às vezes pensando como será que foi o coração de Paulo preocupado com essas pessoas, né? E
E essa carta aos Tessalonicenses é escrita com base nas notícias de Timóteo, porque Timóteo foi enviado daí, como Enéas. A igreja ficou lá, mas vai lá e dá uma olhada, vê como é que eles estão. E aí o Enéas vem aqui e diz assim: é um negócio sobrenatural a obra da vossa fé, o vosso trabalho de amor. Na verdade isso aqui é servidão, né? Trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança, uma fé esperançosa em meio à tribulação, à perseguição, em meio a todos esses outros tipos de fé que falamos. E aí a gente vê o que? Uma transformação de pecadores em filhos de Deus a serviço da obra, sabe? Você vê uma transformação por meio da fé obediente, de uma fé que simplesmente se deixa ser moldada pela palavra do Senhor. E daí eu fico pensando assim: Deus do céu, olha, com certeza Jacó foi mais útil a Deus manquejando do que antes. Eu tenho certeza disso, tá? Agora também eu creio que Deus pode nos restaurar. Eu já experimentei algumas situações de fé, assim, onde eu tive provações na minha vida, onde realmente eram áreas de fraqueza. Deus me fez, né, ir além, experimentar o poder sustentador. Tive experiências como Jacó. Às vezes a gente fica, ó, Senhor, tem que ser mais ou menos da minha forma. Às vezes somos diferentes. O próprio Jacó demonstrou uma fé diferente em algumas circunstâncias, né, diferentes. Mas o que fica a pergunta para nós é o seguinte: quando é Jeremias 18, né, que fala sobre a casa do oleiro, quando Deus diz para ele: vá à casa do oleiro que lá eu vou te dar a palavra. E ele fala assim: eu olhei ele trabalhando com a roda. Eu não sei se vocês já viram um artesão fazendo um vaso de cerâmica. Eu, quando era criança, eu pude ver os caras fazendo, tá? Tem vídeos até no YouTube por aí que mostram, né, o artesão fazendo o vaso do oleiro, né? E o fato é que Deus diz, o profeta diz: não, eu vi o vaso que se espedaçou na mão do oleiro e ele o refez conforme a sua vontade, ou conforme lhe agradou. Assim não é vocês. Daí Deus falou para eles: por acaso assim não são vocês, nação de Israel, nas minhas mãos? Então existe uma fé que por um lado é transformadora, ou melhor, salvadora, que foi o que num primeiro momento Jacó fez. Olha, Senhor, se o Senhor for comigo e tal, eu entendo que o Senhor é Deus e, né, vou te dar o dízimo, aleluia, né? Vou domingo na igreja, ponto. Mas existe uma fé que é transformadora, que nos leva além do comodismo. Mas também há situações em que, enquanto vaso de Deus, às vezes a gente pensa assim, ó: puxa vida, como Jacó, por exemplo, tinha seus excessos, né? Vamos pensar no vaso pelo lado de fora, tá? Tinha excessos que precisavam ser aparados, tá? Deus vai lá, demora 14 anos, vai pingando aguinha no cara. Deus é longânimo, né? Com paciência, com todo amor e cuidado, e ele vai aparando a aresta, né? Como é enjoando, às vezes perseverando em oração, né? Vem uma transformação, né? Passou-se um tempo. Que bom que não foi 14 anos, né? Quase, né? Glória a Deus. Olha aí, ó. Então, às vezes acontecem essas coisas. Mas Jacó tinha seus excessos e Deus, com muito amor e carinho, foi tratando de tirar esses excessos. Agora vamos pensar na outra parte, amados, tá? A pregação do Enéas, há uns dias atrás, falou muito comigo, quando ele disse: vamos olhar para os ossos secos da nossa alma. Foi pregado sobre os ossos secos. E aí eu quero pedir para que você olhe para o vaso pelo lado de dentro. Se uns são tocados na coxa, no físico, outros às vezes são tocados na alma, tá?
E às vezes quando a gente olha para a nossa alma e você percebe os ossos secos, você vê que no vaso, pelo lado de fora, está uma maravilha, mas pelo lado de dentro tem buracos, tem vazios, faltam pedaços que só o olheiro pode refazer. Eu creio, e assim como eu citei Tiago 1,12, feliz o que persevera na provação, Tiago fala também que a fé sem obras ela está morta. E nós somos desafiados a, como estamos pregando, entregar sacrifícios vivos no altar do Senhor. Eu, no Dia dos Pais, eu agradeci ao Senhor. Obrigado porque o Senhor foi o meu pai. E o Senhor me cuidou ainda quando eu andava na minha vida louca. E olha que quem sabe da minha vida sabe que era vida louca mesmo. Era vida louca, mano. Falo com os adolescentes, né? Mas o fato é que eu quero exultar no Deus da minha salvação. E eu também sou o vaso da vez. Eu também estou sendo moldado assim como a igreja. E nós estamos chegando em tempos difíceis, onde as pessoas estão seguindo pessoas, onde as pessoas estão pregando fés equivocadas. Eu estava falando com um outro rapaz, uma outra igreja, e disse assim: olha, está acontecendo uma coisa esquisita, porque eu não me lembro se era quinta ou sexta-feira, tinha o culto da prosperidade, daí tinha bastante gente na igreja, mas agora na quarta, na terça, que era a reunião da oração, era ele mais meia dúzia. Ele disse: o negócio está esquisito. Às vezes a gente pensa que a fé é determinar a nossa vontade, é crer que Deus está ali como o gênio da lâmpada para atender às nossas vontades. E ao contrário, nós estamos na mão do oleiro para sermos moldados segundo a vontade dele. Então eu gostaria de que você, a partir de agora, tivesse um tempo de oração aí com Deus. Não sei se tem como a gente fazer uma ministração aqui, bom, mas o Lucas, se alguém puder, para a gente fazer uma oração, dedilhado. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu não quero que seja nada emocional, eu não quero que seja nada exposto. Cada um sabe da sua vida com Deus. Cada um sabe que tipo de fé tem exercido, cada um sabe que tipo de vaso tem sido. Ou se você não sabe, faça como eu. Pergunte ao Senhor. Deus vai ter tanto amor e cuidado por você que Ele vai te revelar até aos pouquinhos, porque a gente não tem nem estrutura para assimilar toda a verdade de uma vez só, tá? Mas o fato é que a transformação ela se dá por duas formas: pela soberania ou pela obediência. E eu quero que você aí no seu coração fale com Deus. Fale com Ele. Peça perdão se for o caso. Se você quer entregar a vida a Cristo, nos procure depois. Hoje foi uma bênção esse louvor, porque eu disse para o João, vou falar sobre fé transformadora. E bem, enfim, o que nós cantamos aqui é... Eu estremeço quando o Natan, que era o seminarista, fez aquela música: disposto estou a viver o teu querer, com temor e rendição minha vida ofertarei. Às vezes eu temo para cantar essa música. Abrir mão dos prazeres e das minhas... Olha, realmente ele foi muito feliz. Ele foi inspirado por Deus, né? E quem conhece o Natan sabe que isso é genuíno do coração dele. Nós cantamos como esse dedilhado aqui: cada vez que eu abrir a minha boca. Então, amados, eu gostaria que as pessoas olhassem para nós, Terra Nova, como a igreja de Tessalônica. Somos uma igreja jovem, sim, mas que não se acovardou no meio da tribulação. O livro de Atos vai falar que alguns que creram, muitos que se ajuntaram, e outras multidões de mulheres bem-sucedidas também se aglomeraram. Mas o fato é que diz que alguns que creram, e a igreja de Jesus são alguns, os que se sujeitam são alguns. A Bíblia diz: muitos são os chamados, poucos os escolhidos.
Então não adianta lutar com Deus como Jacó. Que Deus nos dê graça para nos entregarmos pouco a pouco. Então, feche os teus olhos e vamos orar. Deus, eu te bendigo, Pai, porque o Senhor é Deus de amor, que tem me cuidado, que tem guardado a minha vida, Senhor, com um amor e cuidado, como Jacó falou, sorrindo, Deus. Nossa, Senhor, eu fui muito parecido com Jacó no passado. E hoje o que desejo, Pai, é poder ser restaurado para a Tua glória, Deus, naquilo que me cabe. Ser reconhecido como Teu Filho, a Tua semelhança, Deus. Que nessa igreja, Deus, haja uma fé madura e consciente, como falou Abacuque. Não importa o que venha, queremos, ou pelo menos nos alegrar no Senhor. Eu sei que por força humana, Deus, nós como homens podemos te negar, né, facilmente em muitas ocasiões, mas eu te peço, dá-nos a condição, um poder por meio da fé que temos em Jesus de não negar o Teu nome, pois os dias estão findando, Senhor. Tu estás voltando, Jesus. E eu assim creio, Pai, que a nossa igreja tem se posicionado para ser uma igreja para a nova geração, para buscar a vereda antiga. E eu entrego o coração dos meus irmãos também na Tua presença, pedindo para que a Tua obra, Senhor, seja pela soberania, seja pela obediência, Deus, ela prevaleça. Porque eu creio naquela palavra que diz: crede e sede salvos, tu e tua casa. Que assim prevaleça, Senhor, o Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém.